Bom dia para todos vocês. Eu, às vezes, fico sem agenda. E aí terminei assumindo hoje 2 compromissos, não é? Então, estou vivendo um, que é o Retiro dos Diáconos, e vim aqui trazer uma palavra para vocês. E o tema que me foi proposto é pão em todas as mesas. E eu gostaria de refletir essa questão do pão em todas as mesas a partir da proposta da Eucaristia, da mesa de Jesus. Da mesa de Jesus que todos nós nos sentamos para partilhar, para nos alimentar. Agora vou começar contando um fato para vocês. Os padres que têm mais um trabalho com os pobres nas pastorais sociais, nesses últimos tempos, de vez em quando, estamos sofrendo assim algumas repreensões, algumas represálias. E um dia desse, depois da missa, uma pessoa me chamou para me dar um aviso. Pediu 1 minuto para me dar um aviso. E aí, me chamou num canto à parte, eu fui. Já estava até com os paramentos. E a pessoa disse: padre, eu vim aqui lhe dar um aviso. Porque justamente o tema da homilia tinha sido falando sobre essa questão do pão. Eu tinha tocado um pouco nessa questão da necessidade hoje de 20 milhões de brasileiros não ter o que comer. E aí ele disse: eu quero lhe dar um aviso, porque vocês padres, vocês estão sendo dominados pelo comunismo. Vocês são esquerdistas e vocês fazem parte de uma organização internacional que quer destruir a família e que quer impor a ideologia de gênero. Vocês são comunistas. Aí eu disse: olhe, mas Jesus não disse: estou com fome, me destes de comer? Porque, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Se existe o problema da questão da ideologia de gênero, existe. E nós devemos, como igreja, nos posicionar. E nos posicionar contra. Mas, aonde eu vivo, o que está destruindo as famílias não é simplesmente essa questão de ideologia de gênero, mas é a fome. Ele olhou para mim e disse assim: isto não nos interessa. A frase que ele disse foi esta: isto não nos interessa. Eu disse: pois é, eu não posso fazer nada, não é? Se isto não interessa ao Senhor, a fome que as pessoas estão passando. Mas eu quis começar contando essa história para a gente ver um pouco da nossa realidade. Porque às vezes a gente fica muito naquela visão lá de cima, quanto que a nossa realidade mostra o real é outra coisa. O real é falta de comida, é falta de segurança, é falta de liberdade. E eu gostaria de refletir isso com vocês a partir da Eucaristia. A Eucaristia é o sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós celebramos a Eucaristia, nós estamos celebrando o sacrifício de Jesus. Estamos celebrando o sacrifício da cruz. E no sacrifício da cruz,
está assim, em síntese, toda a vida de Jesus. Então, quando nós celebramos a Eucaristia, nós celebramos toda a vida de Jesus. É claro que tem um ponto alto, que é a cruz, né? Nós estamos como que no Calvário. Por isso que a Eucaristia envolve tanto silêncio, porque nós estamos vivendo o momento mais doloroso da vida de Jesus, em que Jesus se entrega para nós. É o amor de Jesus. Ele se entrega. Agora veja como Jesus é maravilhoso. Porque um dia antes do sacrifício dele, ele se dá a nós no pão e no vinho. Ele se torna nossa comida, nosso alimento. Então nós não podemos esquecer disso. Celebramos no altar, mas também não podemos esquecer que a Eucaristia se deu em torno de um jantar, de uma ceia. A Eucaristia não é somente o altar, onde nós celebramos o sacrifício de Jesus, onde Jesus se faz presente no pão e no vinho. Não é somente ali que nós contemplamos Jesus na Eucaristia, mas é também o momento em que nós nos alimentamos de Jesus. Então, é uma mesa, é uma refeição. E na realidade, Jesus vai para o pão e para o vinho, porque na realidade Jesus quer ir para o nosso coração. Depois a gente coloca a Santa Reserva lá no sacrário e nós adoramos a Eucaristia. E devemos adorar a Eucaristia. Não podemos comer aquela comida sem antes adorar. Mas quando Jesus se dá no pão e no vinho, o objetivo primeiro dele é nos alimentar. Por isso que é como se fosse assim. Jesus passa pelo pão e pelo vinho para vir até nós. O lugar onde ele quer repousar é nós, é o nosso coração. É por isso que nós celebramos a Eucaristia. A Eucaristia é a mesa da vida, é a mesa da refeição, é a mesa da comunhão, é a mesa da igreja. Está vendo? É altar, mas também é mesa. É sacrifício, mas também é comida. É a mesa da libertação. É a mesa do sacrifício, é a mesa da dor, é a mesa da morte, é a mesa da esperança, é a mesa da ressurreição, é a mesa de um mundo novo. E nós precisamos descobrir na Eucaristia o mundo novo. Quando nós iniciamos a missa, nós entramos no mundo de Deus, no mundo do Espírito. Por isso que ali tudo respira diferente. Nós ficamos mais educados, mais amáveis. Porque é o mundo de Deus que nós entramos ali. É uma pena, porque ao sairmos, ao terminar a Eucaristia, nós saímos do mundo de Deus. Deveríamos ficar, mas a gente sai. Jesus entregou no seu corpo no pão para ser comido, para ser alimento na caminhada. A Eucaristia é isso, é uma entrega. Em torno do Senhor reúnem-se os que são seus, que somos nós, os que querem pôr em comum que lhes pertencem, os que querem se conhecer, amar e servir, os que querem pôr em comum seus próprios dons, a fim de que a mesa se enriqueça e todos aproveitem o que pertence a cada um.
E nesse tempo em que nós estamos vivendo, tempo de pandemia, tempo de muita dor, de muita desorientação, nós não podemos esquecer isso, não é? Porque nós precisamos nos preocupar com o pão, mas a gente precisa também se preocupar com as pessoas. Ontem eu fui aqui numa comunidade muito pobre. Eles fizeram uma terapia comunitária e reuniu uma turma grande, uma turma boa de pessoas. Todas as histórias tinham depressão e ansiedade, todas. Então, para a gente ver, né? O humano está muito sofrido, não somente pela falta dos bens materiais, mas o humano está muito sofrido pelo medo, pela depressão, pela angústia, pela falta de sentido da vida. Então nós precisamos também dar este pão, esta comida, que é o sentido da vida, a beleza da vida. Celebramos a festa da Eucaristia, essa refeição que tomamos juntos, que é uma refeição sacramental e que constitui o grande manifesto da presença de Jesus em nossas vidas. Nós somos um povo gerados pela Eucaristia. Geralmente a gente aprende muito, não é, que nós somos um povo gerado pelo batismo. Mas a gente sabe que o batismo, ele está unido com o crisma e a Eucaristia. A totalidade dos sacramentos da iniciação se dá quando nós recebemos a Eucaristia. Então, é a Eucaristia que faz a Igreja, como disse o Papa, o Santo João Paulo II. Mas também é a Igreja que faz a Eucaristia. Isso em uma dinâmica muito profunda com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sem a Eucaristia não haveria igreja. Porque igreja é partilha, igreja é doação. E a escola onde nós vamos aprender esta partilha, esta doação, é na escola da Eucaristia. Nós vivemos porque celebramos a Eucaristia. Nos alimentamos da presença do Senhor. É tudo muito bonito, não é? É tudo muito profundo. E nós precisamos de vez em quando parar para refletir sobre isso. É claro que daqui a pouco nós vamos ver as consequências disso para a nossa vida. E para a vida dos nossos irmãos. Porque da Eucaristia vai nascer um compromisso. Nós nos comprometemos com o Senhor. E isso eu gosto de deixar muito claro. A fonte da nossa missão é Jesus. É o nosso modelo único. O nosso compromisso é com o Senhor Jesus. Não é com aquele que está passando fome. Não, é com Jesus. De Jesus eu vou àquele que está passando fome. Mas o ponto principal é o Senhor. Ele é o modelo único. E é por isso que nós podemos ver aqui um relato do Evangelho que vai nos ajudar. É o relato da multiplicação dos pães. Relata o texto que, chegando ao final do dia, os apóstolos constataram que estavam longe do povoado e as pessoas não tinham levado alimentos. Sugerem que Jesus interrompa a pregação e mande o povo embora. E Jesus diz assim: dai-lhes vós mesmos de comer. Como não tinham nada em mão, vão em busca de uma pessoa, não é, que tinha um pouco de pão, e aí acontece, Jesus abençoa, parte
entrega para os discípulos e os discípulos distribuem. Vejam bem, é nossa responsabilidade dar a comer a quem tem fome, mas unido com Jesus. Veja, eles não levam a comida diretamente para o que estão com fome, leva para Jesus e Jesus abençoa. O sacramento da Eucaristia é marcado pela partilha. Os seres humanos têm necessidades básicas que necessitam ser satisfeitas. E uma dessas necessidades é o pão. Sem o pão, não tem a possibilidade de viver. Por isso que, na leitura, nós temos a partilha da palavra, Jesus prega para eles e depois Jesus os alimenta. Orientados por Jesus Cristo, os discípulos percebem que a fome de pão necessita ser saciada comunitariamente. A Eucaristia aponta o que deve acontecer na vida cotidiana do cristão, dispondo a partilha. Veja bem, no segundo século, nós temos o testemunho de Justino de Roma. Ele escreveu um livrinho, não é, chamado Apologia, e nesse livrinho ele conta como era celebrada a Eucaristia, que é do mesmo jeito praticamente como nós celebramos hoje. Até o texto está no Catecismo. E neste segundo século, os cristãos tinham o hábito de fazerem o seguinte: todo mundo trazia de casa alguma coisa para ser colocado em comum. Está vendo? Todo mundo, um pouco de comida trazia de casa, os cristãos traziam. E, depois da Eucaristia, o presbítero, o padre e o diácono iam distribuir essa comida para as pessoas necessitadas. A caridade nasce justamente da Eucaristia. Hoje em dia a gente tenta fazer isso, eu tento fazer isso, mas as pessoas não têm o hábito, não é? Porque é tão bonito você colocar ali, próximo ali do altar, a comida que vai ser distribuída para com os irmãos necessitados. Mas nós perdemos esse hábito, a gente acha melhor fazer um pix, né? Fazer isso, fazer aquilo. Então o simbolismo da comida perdeu muito. Então era levado para as viúvas, para os órfãos, para os pobres da comunidade. E é por isso que ninguém passava necessidade, ninguém passava fome dentro da comunidade cristã. A Eucaristia se torna a fonte da moral e da ética cristã. E vejam bem, de onde vem a Eucaristia? Do trabalho do homem. Fruto do trabalho do homem também, não é? É o homem, é o ser humano que planta do trabalho do agricultor que vem o trigo, que vem o vinho. E veja, o trabalho do agricultor, hoje nós temos uma diversidade muito grande de outros trabalhos, não é? Mas sem a agricultura é básica. Sem a produção de alimentos, o professor, o que está lá em cima, não vai ter condições de viver. Então, é desse trabalho básico que vem a Eucaristia. São Cirilo de Jerusalém, ele disse que depois que nós comungamos, nós nos tornamos portadores de Cristo. Teóforos, ou Cristóforos, portador de Cristo, portador de Deus. Se somos o sinal de Jesus para o mundo, então se nós somos portadores de Cristo, nós somos sinal de Jesus no mundo. Se nós somos sinais de Jesus no mundo, nós precisamos nos compadecer daqueles que necessitam,
como Jesus se compadeceu e ajudá-los, tanto na sua dimensão espiritual, como na sua dimensão material. A maneira mais fácil de nós aceitarmos este convite amoroso do Senhor é na Eucaristia. E esta deve nos levar a enxergar quem está próximo de nós com fome. Por isso que tem uma oração eucarística que eu acho muito bonita, e que ela diz assim: dai-nos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos. Dai-nos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos. Nós pedimos a Deus, nós pedimos a Jesus, nós pedimos diante da Eucaristia. O pão e o vinho, o corpo e o sangue do Senhor está ali no altar. E nós pedimos ao Pai, em nome do Filho, que Ele abra os nossos olhos, para que a gente possa ver as necessidades dos nossos irmãos, não é? Até mesmo também que Ele abra os nossos olhos para nós contemplarmos o Senhor na Eucaristia, porque Ele está sob os véus do pão e do vinho. Para que o Senhor abra os nossos olhos para contemplarmos as necessidades dos nossos irmãos, é preciso que os nossos olhos já tenham contemplado a presença do Senhor no pão e no vinho. Já tenhamos tomado consciência de que Ele está ali e que eu estou diante dEle. E que tudo que eu peço ao Pai em nome dEle, Ele vai realizar. Nós precisamos deixar que a Eucaristia se realize na nossa vida. Não podemos colocar bloqueios. Não podemos colocar bloqueios. O primeiro bloqueio é a falta de fé. É muito triste quando eu encontro um católico que não acredita na Eucaristia, que não acredita na presença do Senhor. Aí pronto, como é que vai dar o passo à frente? Não tem como. Não tem como dar o passo à frente, não. Se ele não acredita na Eucaristia, é porque é dela que nós vamos descobrir a realidade do mundo. Devemos estar abertos às dores de muitos irmãos nesse tempo de pandemia. Porque aumentou, minha gente. Aumentou de forma drástica, aumentou de forma dolorosa, e não é somente a questão, eu já disse para vocês, não é somente a questão do pão material, não, é a questão do sentido da vida. Olhe, o que tem de pessoas cometendo suicídio, e parece que o mês de setembro, que é o mês da conscientização contra o suicídio, foi um mês em que as pessoas mais cometeram suicídio. Porque no primeiro do mês eu já fui chamado para uma pessoa que tinha cometido suicídio. E toda semana eu me encontrava com uma pessoa que já tinha tentado o suicídio. É o desespero humano. Está vendo? Não é somente a falta dos bens materiais, mas é também a falta do sentido da vida. É claro, não é? Se você não tem nenhuma perspectiva de trabalho, isso e aquilo outro, você termina se deixando levar para o suicídio, para tantas estas situações. Comungar requer de nós esta abertura e sensibilidade. Não podemos ser insensíveis à dor do mundo. Lembrem-se do Evangelho de domingo. Tomai cuidado, para que os vossos corações não se tornem insensíveis. O Evangelho de domingo. Tomai cuidado, para que os vossos corações não se tornem insensíveis. E olha, a palavra é forte, né? Se chega alguém e diz assim, Padre Paulo, tome cuidado. Espera aí, o que é isso? Né? Às vezes a gente pode até achar que é uma ameaça. Mas estava no Evangelho de domingo. Tomai cuidado,
para que os vossos corações não se tornem insensíveis, porque é muito fácil o coração se tornar insensível. E não tem coisa pior do que um coração insensível. Um coração que não se deixa tocar pela dor do outro. E tem mais uma outra coisa. O mundo tem a sua lógica, mas nós temos a nossa. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e colocam assim uma série de motivos que eu não deveria ajudar aquela pessoa. E eu acolho esses motivos. Agora, são motivos humanos. Eu digo, o senhor tem razão. Tudo que o senhor está me dizendo aqui é com toda razão. Mas só que a sua razão é humana. E eu não posso caminhar nessa lógica humana. Logicamente, o senhor está certo. Ele é assim, assim, assim. Lógico, tranquilo. Mas eu não posso fundamentar a minha prática na lógica humana. Eu tenho a lógica do Evangelho. Agora escute a minha lógica. Aí também, isso. Pronto. Está vendo? O senhor respeita a minha lógica e eu respeito a sua. Agora, eu não posso seguir. O senhor está certo. Tudo que o senhor disse está certo. Mas, segundo o pensamento humano. Mas segundo o pensamento de Deus, não. E nós lembremos, não é? Que a primeira vez que Jesus falou da sua morte, Pedro disse, Senhor, que isso não aconteça. E depois que Jesus repreendeu Pedro, Jesus disse assim, você pensa como os homens e não pensa como Deus. Quer dizer, existe um pensamento humano, uma lógica humana que está na filosofia, a antropologia, na sociologia. É uma lógica humana, bem feita, bem organizada. Mas o nosso caminho é outro. A nossa lógica é outra. É a lógica do Evangelho, é a lógica da prática de Jesus, é a lógica da Eucaristia. E é por isso que nós não podemos, de jeito nenhum, se deixar levar por aquela outra lógica. Um dia desse, uma mãe de família me procurou porque eu e outras pessoas, nós ajudamos o filho dela que é alcoólatra. Eu acho que ela se sentiu mal, porque ela expulsou ele de casa. Eu acho que ela se sentiu mal por conta daquilo, né? O padre está ajudando. Aí ela me chamou, acho que para dar uma justificativa. Aí ela me explicou tudinho, como era, quem era ele. Por isso que eu não quero ele na minha casa. Porque ele é assim, falou tudo. Eu disse, e a senhora está certa. Eu não vou tirar da senhora a sua razão, não. Agora escute a minha razão. Eu tenho que ajudar ele por conta disso. Eu respeito a sua razão e a senhora respeita a minha. Não se sinta, não pense que eu estou criticando a senhora, lhe condenando, porque a senhora não está ajudando ele. Não estou fazendo isso, não. Eu estou ajudando ele por conta disso, por conta da lógica do Evangelho. E depois eu sou padre. Eu não posso virar as costas para essa realidade, principalmente quando me procura. Me entenda, que eu entendo a senhora também. Ela voltou muito feliz. Eu acho que ela achava que eu ia dizer assim, a senhora está errada. Não estava errada. Ele, quando bebia, chegava em casa querendo matar todo mundo. Ela sozinha em casa, viúva, em uma certa idade. Não tinha como ela ficar com ele dentro de casa. Mas nós precisamos ter muito cuidado nisso aí. Para encerrar as minhas palavras, eu gostaria de fazer um apelo a vocês,
da pastoral familiar. Vocês têm a missão de cuidar das famílias, né? Mas eu gostaria que vocês, como pastoral familiar, além dos grupos que vocês seguem, do cuidado que vocês têm para com a família de vocês, vocês olhassem para as famílias que nós encontramos nos nossos cortiços, nas nossas favelas, nas invasões. Saísse um pouco para ver essa realidade. São famílias despedaçadas. Eu cheguei numa casa um dia desse, não era uma casa. Ainda bem que eu estava com uma senhora que tinha dinheiro. Aí ela disse assim, eu vou alugar uma casinha para ela. Aí alugou. Uma mãe com 5 filhos. Não adianta a gente perguntar quem é o pai. A gente pergunta assim, quem são os pais? Eu já pergunto quem são os pais, porque eu sei que cada um é um pai. Né? Aí eu entrei, tinha gás, que hoje em dia é ter gás, fogão, um gás em casa, mas ela estava fazendo um cuscuz para comer com aquelas 5 crianças. Né? Aí nós corremos, compramos ovos e passamos para ela. Mas existem realidades terríveis, muito sofridas, escondidas. A gente entra num beco e vai descobrindo as piores situações. E muitas vezes são pessoas que vivem assim, totalmente abandonados. Totalmente abandonados. Então, eu gostaria de fazer esse apelo. Não é? No próximo ano, esse ano é o ano da caridade. No outro ano vai ser o ano da missão. Mas que como pastoral familiar, vocês começassem. Claro, é preciso ter muito cuidado. Não se pode entrar nesses lugares com facilidade, não. São lugares bastante perigosos. A gente tem que ter muito cuidado. Mas começasse a olhar um pouco para essas situações. Redescobrisse essas famílias, que nem entram nos critérios para participar de encontros e de cursos, mas que precisa da nossa ajuda e do nosso socorro. Quando o padre João Paulo pediu para que eu viesse falar, eu pensei, o meu objetivo principal vai ser esse. Tem muitas cidades aqui que não têm essas situações, mas principalmente aqui dentro de Campina Grande. Então cuidem dessas famílias também. Cuidem das famílias de vocês e cuidem destas famílias também. Porque elas estão precisando urgentemente da nossa ajuda. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A gente quer agradecer ao Padre Paulo pela sua participação. É sempre bom ouvi-lo com a sua experiência prática, mas também com a sua experiência teórica. O Padre Paulo é nosso professor do nosso seminário e é hoje, atualmente, responsável pela pastoral da saúde em nossa diocese. Então, Padre Paulo, muito obrigado, viu? Deus lhe pague, né, pela sua recompensa. Vamos dar uma salva de palmas para ele.